vamos começar. Muito boa tarde, o meu nome é Marta Miranda, eu sou diretora editorial da Manuscrito e hoje tenho o prazer de estar aqui com dois autores para falar sobre história portuguesa, história que hoje mais do que nunca é importantíssima de ser recordada e de ser bem recordada. A Isabel Machado é autora de romances históricos, já tem vários livros publicados com o Manuscrito e eu acho que posso confessar que muito em breve teremos uma novidade do Lourenço no catálogo da Manuscrito. Os dois já se cruzaram no passado no podcast do Expresso A História Repete-se. Foi uma conversa muito interessante que recomendo também a quem não ouviu a ir ouvir. E a conversa correu muito bem, portanto fazia todo o sentido voltar a juntar estas duas pessoas maravilhosas para falar sobre história. Lourenço, vou começar por si, com uma pergunta muito genérica, mas que tem que ser feita. Qual é a personagem histórica mais marcante para si? Bom dia a todos. Portuguesa? Portuguesa. Eu tenho alguma dificuldade em responder a uma pergunta dessas, porque é difícil estarmos a comparar personagens de épocas diferentes. Cada uma teve a sua relevância no seu tempo, e eleger só uma era uma injustiça, sobretudo para todos os outros que não são escolhidos. No tempo medieval há duas ou três que são relevantes das que nós conhecemos, e o tempo medieval também é muito ingrato, porque nós temos notícia de muito poucas pessoas, reis, membros do clero, essencialmente são esses, porque as fontes escritas são poucas. Dos que conhecemos, para o caso português, é natural que Portugal não existiria sem Dom Afonso Henriques, portanto é desde logo uma personagem marcante. Sendo que é interessante, e não me alongando muito agora na conversa, até para não desvendar depois conteúdos que podem ficar para o nosso livro, muito dificilmente, e não me querendo pôr, não tendo a pretensão de me pôr na cabeça de Dom Afonso Henriques, muito dificilmente Dom Afonso Henriques terá tido a ideia de criar uma estrutura política, um Estado, com a forma geográfica que Portugal adquiriu. Portanto, era impossível. Só para termos uma ideia, para não nos alongarmos, o que existia abaixo da linha do Douro e depois do Mondego, o Condado Portugalense integrava essas duas estruturas, era o Reino de Taifa de Badajoz, no tempo de Dom Afonso Henriques. Portanto, a estrutura política que ele conhecia a sul era uma estrutura que integrava Badajoz como grande cidade peninsular, continental, e Lisboa como grande cidade marítima. E provavelmente a ideia que ele teria ao avançar para sul seria conquistar esse reino de Taifa de Badajoz, que incluía obviamente Lisboa e Badajoz, e com uma configuração muito diferente da que Portugal tinha atualmente. Portanto, desde logo por aí nós percebemos que dos erros não devemos cometer quando olhamos para a história, olharmos isto é quase um lugar comum, mas olharmos com os olhos do presente, mas sim tentarmos pôr no papel dos atores da época. E aí também entra não só uma parte factual, como algum exercício de imaginação e até de empatia, de nos conseguirmos pôr nesse papel, e o romance histórico que Isabel escreve e é um bom exemplo de uma forma de nos conseguirmos transportar para o passado e de criarmos essa relação com estes personagens, procuramos pensar como eles. Portanto, só para responder à sua pergunta e para não me alongar, eu diria que na época medieval, talvez Dom Afonso Henriques, eu não queria voltar a escolher um rei, parece uma coisa muito, muito estereotipada ou muito espartilhada, mas diria que talvez para a Idade Moderna, Dom João II. Na época contemporânea tenho mais dificuldade em escolher um, porque já temos muito mais informação e há muito mais personagens de que poderíamos falar. Mas estes dois foram claramente decisivos, sendo que depois, a partir da época século XVIII, século XIX, século XX, tivemos muito mais. Isabel, faço-lhe a mesma pergunta, claro, não é? Isso é que me vai dizer mesmo, vai começar da mesma maneira que o Lourenço. Boa tarde, vou começar por dizer que não estava à espera. Estava à espera talvez que me perguntasse a figura que eu mais gostava, das que eu escrevi, mas não a mais importante. Concordo com o Lourenço. Mais marcante. Que é o mais marcante. Concordo si, com o Lourenço. É evidente que Dom Afonso Henriques não podemos deixar de considerar que é determinante, mesmo que ele não tivesse essa ideia, não é? Mas quando nós pensamos o que ele conquistou e o que ele impôs-se ao Papa, impôs-se à vizinhança, impôs-se aos mouros,
filhos, portanto também tinha que ter uma personalidade um bocadinho obsessiva, não é? Temos ali muita sorte também com a maneira de ser daquele homem. E vou aqui destacar Dom João I. Eu gosto muito, mesmo que ele tenha sido coadjuvado por pessoas muito importantes, nomeadamente no Nalvas Pereira, por exemplo, mas é um homem que vai começar, digamos assim, quase a Idade Moderna e o Renascimento, e vai dar uma grande mudança no Reino de Portugal. Depois vou falar de outro, que eu sei que não é nada consensual, que é Dom João IV, o rei restaurador. Eu sou uma devota da restauração, porque não estávamos aqui hoje realmente, e portanto eu gosto muito de Dom João IV, sobretudo da mulher de Dom João IV, Dona Luísa de Gusmão. Porque naquele momento ou era tudo ou nada, ou nós tínhamos uma independência ou desaparecíamos, e portanto eu tenho um carinho muito especial. E depois, no século XIX, Dom Pedro V, é uma paixão absoluta que eu tenho por este rei, que infelizmente só teve 6 anos como rei, de facto, mas talvez, juntamente com o infante Dom Pedro, filho de Dom João I, talvez tenha sido das mentes mais brilhantes que nós tivemos em Portugal, e como tudo o que é bom em Portugal acaba numa enorme tragédia, como o infante Dom Pedro também, que é uma coisa estranha realmente, é o nosso fado. O Lourenço é historiador e já estudou uma série de períodos, não sei se concorda com isto, mas eu acho que há aqui qualquer coisa, por isso nós somos pessimistas. Há duas coisas, eu acho, na história de Portugal interessantes. É momentos de quase milagre, em que, de repente, quando parece impossível, se dá a volta às coisas, e isso tem a ver com uma maneira de ser muito própria nossa, acho eu, que é não planificar, não ver a longo prazo e agir por sobrevivência. E nós, na sobrevivência, somos excelentes, de facto. E eu acho que é uma coisa que se vê em muitos períodos da história de Portugal, seja o próprio Dom Afonso Henriques, ainda não havia Portugal, mas passou a haver um reino, no próprio Dom João I, na própria restauração, que aquilo é quase impossível, estava tudo contra nós, não havia dinheiro, não havia um exército decente, não havia aliados, não havia nada. O século XIX é um século catastrófico para Portugal, o século XIX, em que tudo acontece. E conseguimos dar a volta, e eu acho que isso é uma coisa muito bonita e que me comove sempre, ao mesmo tempo que me desespera, aquela coisa de não era preciso ser assim. Se planificássemos, se pensássemos atempadamente, como dizia o infante Dom Pedro, como dizia o Dom Pedro V, não era preciso ser assim, estarmos sempre com a corda na garganta, mas há sempre grandes pessoas, de facto, sempre houve, e depois um grande povo também. Eu acho que o povo português portanto, é a minha outra personagem, é o povo português, porque tem uma capacidade de, em primeiro lugar, de resignação, o que parece mau, mas ao mesmo tempo a resignação também dá resistência. É um povo pobre, sempre foi um povo pobre, um povo analfabeto, mas capaz de uma grande bravura, em certos momentos, até surpreendente, e que ajudou muitas vezes muitos reis, até contra a nobreza, não é? E há ali lá está, a capacidade de sobrevivência porque era mais difícil para o povo ser incorporado, por exemplo, em Castelo ou em Espanha, do que para a nobreza. Portanto, é outra personagem que eu então vou aqui, é o povo português, sim. Eu por vezes penso, há um estudo sociológico coletivo a fazer-se sobre aquilo que são as diferenças dos portugueses para os outros povos peninsulares. É um tópico em que eu penso muito, sobretudo, eu costumo dizer, obviamente sou um português muito orgulhoso disso e das minhas raízes, mas não sou nada anti-espanhol, como são muitos amigos meus e são outras, como são muitos portugueses, eu não sou nada anti-espanhol. Talvez também um bocado como no desporto, eu sou do Benfica e a maioria dos meus amigos são de Sporting e até da minha família, e vivo rodeado por sportinguistas e vivo bem com isso, não tenho qualquer problema, porque não gosto de manicaísmos, nem de um lado estão os bons, do outro estão os maus e nós contra vocês, e por acaso é algo interessante, porque isto, eu gostava muito de Espanha, eu também passo muito a fronteira para o outro lado, no fundo está pertíssimo, não é? É fácil irmos para o outro lado da fronteira, e surpreende-me sempre, fico sempre bastante surpreendido
quando passamos da Andaluzia ou da Extremadura para a nossa fronteira no sul, por exemplo, na Galiza não é tanto assim, no norte há mais semelhanças, e notamos um contraste tudo, absoluto, muda tudo por completo. O que é, mas não é só materialmente, não é só porque Espanha teve, e sobretudo o Sul, a Andaluzia teve, Sevilha teve uma grande riqueza, até pela afluência da prata da América do Sul, não é só uma questão de riqueza, é a mentalidade, a maneira como se vive. Sendo que, se nós vemos de um ponto de vista antropológico, todas as heranças são comuns. Se vimos numa perspectiva histórica longa, porque nós muitas vezes olhamos e estamos habituados a olhar para uma perspectiva histórica curta. E obviamente que há 100 anos, 200 anos, nós, mesmo há 600 anos, obviamente que há diferenças e foram-se acentuando as diferenças. Mas se virmos numa perspectiva histórica longa, fenícios, bizantinos, que tiveram numa parte do sul da península, os lusitanos, que não são só uma herança portuguesa, a Lusitânia entrava pela zona de Castilha-La Mancha e tinha até a sua capital em Mérida, por exemplo, e depois romanos, visigodos, muçulmanos, a herança é comum e as diferenças são muitas. Eu não consigo encontrar uma explicação para isso. Provavelmente parte reside Portugal desde o princípio que é um povo virado para o Atlântico, está numa faixa ocidental por opção sim, mas uma opção causada por essa impossibilidade, isto é a minha visão, por essa impossibilidade de conquistar Badajoz e termos também uma presença peninsular. Porque há uma coisa que depois nós vemos também na nossa perspectiva, e eu aqui tenho uma visão um bocadinho diferente, que não é, de forma nenhuma, desvalorizar aquilo que foi a capacidade portuguesa de se manter independente, mas é de percebermos que isso tem que ser contextualizado também no universo maior, e exatamente quando falávamos na restauração, foi possível os portugueses terem resistido durante aquele tempo por mérito, mas também por incapacidade da Espanha naquela altura, que estava envolvida na Guerra dos 30 anos, na revolta da Flandres, também na revolta da Catalunha, que foi muito difícil de debelar, e aí foi possível nós aproveitarmos essa oportunidade para solidificarmos a nossa independência. E há aqui algo curioso, que são os ses da história e como as coisas se... no caso de Dom João IV e do casamento que a Isabel falou com Dona Luísa de Gusmão, Luísa de Gusmão pertencia à mais importante casa espanhola da época, os Duques de Medina Sidónia. Hoje em dia, eu penso que as pessoas que acompanham mais ou menos o social espanhol, como se chama, o social Aola, a Duquesa de Alba e a Casa de Alba é a casa mais importante de Espanha, também pelo que ela foi construindo posteriormente e também pela sua origem, mas na altura eram os Duques de Medina Sidónia, que eram Gusmán, Pérez de Gusmán. E houve sempre uma tentativa dos reis espanhóis, eu vou procurar ser breve, mas porque eu acho que isto é interessante também para percebermos, houve sempre uma tentativa e um cuidado grande dos reis espanhóis, dos Filipes, como nós os chamamos, em acompanhar os casamentos dos Duques de Bragança. Os Duques de Bragança, na altura, a Casa de Bragança era a mais importante casa peninsular, em termos de património e em termos também de capacidade efetiva de influência, e os Duques de Bragança procuravam sempre casar com princesas ou casas para-reais, para se equiparar às casas reais. Por exemplo, com príncipes italianos, dos principados de Savoia e tudo isso. E havia sempre uma grande preocupação dos reis de Espanha em obrigar a que o Duque de Bragança se casasse com filhas da alta nobreza castelhana. Exatamente. Exatamente. E neste caso, o Conde Duque de Olivares, que também era Gusmán, era de um ramo segundo, a Casa Olivares, era um ramo anejo, como se diz em Espanha, mais da Casa de Medina Sidónia, achou que era boa ideia casar o Duque de Bragança com Luísa de Gusmán, que pertencia à Casa de Medina Sidónia, exatamente porque era uma forma de diluir e de fundir a nobreza portuguesa com a castelhana, sair o tiro pela culatra. Eu acho essa a história mais engraçada. Aliás, foi o motivo pelo qual eu escolhi a Dona Luísa de Gusmão, porque eu pensava que mulher é esta que tem um casamento combinado ao mais alto nível em Madrid pelo rei de Espanha, o Filipe III, quarto de Espanha, portanto terceiro nosso, o último, que combina aquilo com o Conde Duque de Olivares, que era parente do pai da Dona Luísa, precisamente, que era, o Conde Duque de Olivares queria ascender ainda mais, não é? E queriam os dois
ter a certeza de que os portugueses iam ficar quietos. E como o pretendente, digamos assim, a pessoa que tinha direito ao trono em Portugal era o Duque de Bragança, o Dom João, eles queriam ter absoluta certeza, e também porque começava a haver alguns desentendimentos e algum descontentamento entre os portugueses, à medida que esses Filipes, esses 60 anos vão avançando, sobretudo nos últimos anos, há descontentamentos e há aqui grandes manifestações de revolta, até por causa dos impostos e outras coisas, e pela integração dos portugueses em guerras de Espanha, que era uma coisa que os Filipes sempre juraram desde o primeiro dia que não iam fazer, e eles estavam metidos, Espanha estava, como disse o Lourenço, envolvida com guerras de 30 anos na Europa, às tantas, e com a Catalunha, precisava mesmo de vir buscar os soldados portugueses, mas não podia fazê-lo, porque essa era uma das principais do acordo de Tomar, não é? Que os portugueses não pagavam impostos à Espanha e não participavam nas guerras de Espanha. Portanto, eles cozinham este casamento, que é outra coisa muito engraçada, tendo a certeza que a Dona Luísa de Gusmão, que era uma jovem de 18 anos, vem com 19, ia manter-se ali quietinha, e o Duque de Bragança, que era muito calmo, é preciso dizer isto, o Duque de Bragança, ele não queria revoltar-se contra o rei, não é que ele fosse a favor de Espanha, eu acho que também é preciso dizer isto, eu acho que tem a ver também com a personalidade dele. Ele, se não fosse empurrado por aqueles conjurados e por aquela situação da Catalunha, que eles tinham que aproveitar, que eles estavam ainda mais distraídos, ele jamais teria dado o golpe, não é? Portanto, ele é muito empurrado, também pela mulher, mas ele gostava era de música e de caça e de estar no Alentejo, era um homem pacato, e mesmo enquanto rei teve que crescer e teve que endurecer, mas a maneira de ser dele manteve-se lá, e eu acho muito engraçado, porque ele nem gostava de ir para as fronteiras do Alentejo para a guerra, enfim, ele tinha ali, gostava de algum sossego, realmente, eu acho-lhe uma certa piada, porque ele não gostava de se arranjar, é outra coisa gira, apesar daquele Fausto em que viviam os duques de Bragança, o Dom João IV, o futuro Dom João IV, e como rei também era assim, andava vestido de qualquer maneira. Eu acho que isto é uma coisa engraçada, ao contrário de Dona Luísa, que se arranjava, porque ela dizia, a majestade, nós temos de conquistar a Europa, e também por isto, quando vem cá embaixadores, não podes andar vestido como um pedinte, e ele andava praticamente, o Dom João IV era uma coisa muito engraçada, e até havia nas cortes europeias, e parece impossível, o rei de Portugal vestia, aliás, quando ele é aclamado, no dia 15 de dezembro, depois do 1º de dezembro, ele põe os calções que já tinha posto quando veio visitar a Duquesa de Mântua, que já tinha posto também, não sei quando, ele repetia, só põe aquele manto e o cetro e tudo aquilo, mas era um homem. Agora, eu concordo com o Lourenço, eu também acho que quando nós perguntamos porque é que nós somos assim, porque é que somos tão diferentes dos espanhóis e de outros, já nem falo do resto da Europa, e todos estes reinos que compunham Espanha, não é? E eu acho que tem razão, eu acho que o isolamento, falou nessa vertente atlântica, mas de facto nós estávamos aqui fechados, o que eu acho que também é uma das causas da pobreza e do analfabetismo, não é? De certa forma, porque ao estarmos encurralados, o que também depois nos deu a riqueza, não é? Nós não tínhamos maneira de expandir para o outro lado, mas permitiu também algum obscurantismo, uma própria resignação, porque se olharmos, por exemplo, ao povo, eles não tinham contacto com ninguém. Se nós pensarmos em termos europeus, não é? As trocas comerciais, culturais que havia na Europa e nos próprios reinos de Espanha, que tinham o Mediterrâneo, não é? Que é uma civilização, várias civilizações extraordinárias, e nós estávamos aqui, de facto, com um solo pobre, também eu acho que é uma coisa que define muito, não sei se o Lourenço concorda, mas a pobreza do solo, a dificuldade geográfica, e claro, permitiu esta maneira de ser, não é? Esta história, essa resignação por um lado, mas depois essa garra pela sobrevivência em momentos decisivos. Eu acho que esses dois fatores são importantes. E depois a religião, mas claro, a religião também está ligada ao isolamento, em que nada era posto em causa. Não é? Enfim, as ideias, por exemplo, da reforma, como é que chegavam aqui? Não chegavam, vinham por barco algumas coisas, eles arranjavam logo forma de queimar, porque quem é que transpunha aos Pirineus? Ninguém, não é? Enquanto ali, não é que tivesse chegado muito a Espanha, mas apesar de tudo, havia, e por exemplo, Aragão, sobretudo ali, aquela zona toda, Catalunha, França, é bastante diferente. Sim, sim. O que eu acho que nos marca e cunha a nossa individualidade é essa vertente atlântica, isto parece quase um lugar comum, e foram as descobertas.
A expansão, eu prefiro chamar expansão porque no norte, Ceuta não foi descoberta, houve zonas que não foram descobertas, a expansão enquadra tudo, não é? Enquadra o que é conquistado, o que é reconhecido e o que é descoberto. Foi o que nos vincou, porque se nós nos situarmos agora no século XII, nós não encontramos qualquer semelhança entre um português do Sul, que seria marcadamente influenciado pela cultura muçulmana, árabe e muçulmana, e o Norte, sobretudo, com uma cultura visigoda e com uma relação, por exemplo, no Entrador e Minho, com a Galiza, culturalmente muito semelhantes. O que depois acaba por acentuar esta individualidade numa fase anterior ao início da expansão, ao século XV, é uma capacidade também de uniformização que a nossa coroa, que o poder central tem. Ou seja, de uma relação direta com os concelhos, de ir convocando cortes em prazos relativamente curtos. Aragão também o fazia, as cortes aragonesas também são muitas vezes convocadas, mas isso acaba por a capacidade de impor a mesma lei a todo o território acaba por ser um fator de uniformização e da mesma língua também, e desde muito cedo isso aconteceu em Portugal. Afonso II já começa a tentar fazê-lo e os documentos começam a ser escritos em português, em lugar de ser em latim, o assumirmos o galaico ao português que nos diferencia do castelhano, que também começa a diferenciar do galaico ao português, mais falado na Galiza, é algo que vai acentuando a nossa individualidade. E depois a expansão, o nós estarmos para já numa periferia em relação ao centro da Europa, ao eixo civilizacional da Europa. E nós vemos aqui, como a Isabel falou, há estados de média dimensão. Por exemplo, o século XV é um século muito interessante, é o século também de outro personagem que ambos gostamos muito, que é o Infante Dom Pedro, que é um personagem que eu também acho extraordinário e pouco valorizado. Mas é um século que eu acho que é o século dos estados de média dimensão, ou seja, não é das grandes potências, por motivos que não vale a pena estarmos agora aqui a alongar-nos. Estavam envolvidas a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos com França, a Espanha também estava com crise interna grande até aos reis católicos, e portanto há espaço para o protagonismo dos estados de média dimensão. E esses estados de média dimensão são sobretudo três. Um é um conjunto de estados, portanto, as cidades-estado italianas e os estados italianos, que têm grande protagonismo no século XV, aliás, até como atores do Renascimento, e depois com a República de Florença, com Veneza, com Génova, até com os estados papais, e depois mais a sul com a coroa de Nápoles, Flandres, a zona da Flandres, a Borgonha, o Ducado da Borgonha, e Portugal. E todos estes estão em eixos civilizacionais com grandes trocas comerciais, culturais, com grande intercâmbio entre eles. Flandres é claramente um exemplo típico com grandes trocas e com grandes relações com Inglaterra, por exemplo, mas também com Itália, com o espaço do Sacro Império, ou seja, está ali num eixo. E a dimensão era igual, era menor até que a portuguesa. Os Estados italianos a mesma coisa, com uma grande relação, não só com todo o eixo mediterrâneo, como também, muito importante na altura, com muitos bizantinos que na altura fugiam do assédio a Constantinopla do Império Otomano. E nós aqui estávamos numa periferia, que é uma condição que na altura não se conseguia alterar, não é? Não conseguimos transportar o país para o centro da Europa, isso ainda hoje continua a ser impossível. E portanto nós virámos completamente para o Atlântico, descurando também, até pela pobreza do solo, todas as zonas interiores. Há relativamente pouco tempo, até acho que depois saiu no público, não me lembro de quem é que é este estudo, mas houve um estudo genético sobre a população portuguesa, e até se concluiu que, ao contrário do que se possa pensar, mais até do que a castelhana ou a aragonesa, a influência muçulmana no sul é muito superior à de Castela. O que faz algum sentido, porque a política de Castela era sempre de dispersar a população. Por exemplo, depois da conquista do rei de Granada, Filipe II de Espanha tem que enfrentar, ainda antes de ser rei de Portugal, foi por volta de 1562, 68, uma grande revolta na zona de Granada e da Serra Nevada dos muçulmanos que aí tinham ficado. A revolta das Amporraras, creio que é este o nome do sítio. E depois a população é toda dispersa, uma é expulsa para o norte da África e a outra é dispersa pelo restante. Em Portugal isso não aconteceu, a população mantém-se muito concentrada. Daí que o Algarve, por exemplo, é um caso de estudo que foi uma zona que permaneceu
completamente isolada até do resto do país, até pelo que se tinha que passar, pela Serra Algarvia, e ainda hoje, eu acho isto muito interessante porque vejo isto, eu gosto de observar as pessoas e gosto de as ver nos seus comportamentos e no seu aspecto físico, até por um lado ficcionista, não é? De interesse muitos algarvios mantêm características. Eu penso, olha, isto são pessoas que estão aqui há séculos sem grande contacto tiveram a partir agora, há décadas, que em termos históricos não é nada, mas com pouco contacto até com o resto do país e mantêm características muito particulares. E o isolamento é uma característica, tirando Lisboa, é uma característica do país. Lisboa, o Porto, claro. Agora, pegando nisto, nós estamos a tirar a palavra à Marta, isto não há direito, não é? Tem aí uma entrevista para nos fazer, só para dizer uma coisa muito rápida. Isso é engraçado, estar a referir até as características físicas, porque no Algarve, de facto, nós olhamos e isto é um moro, não é? Isso. E, inversamente, o meu pai era do centro-norte e, portanto, eu até fui habituada a conhecer melhor o centro e o norte do país do que eu fui ao Algarve a primeira vez com 12 anos. Porque as pessoas do norte não gostavam do Algarve, meu pai dizia que era só calor e moscas e não sei o quê, portanto havia aquela... mas, por exemplo, em Trás-os-Montes ou no Minho, há pessoas também que nós víamos, e muito nas crianças, sobretudo, que são autênticos celtas, não é? Os ruivos, os loiros, no Minho nota-se muito, e em Trás-os-Montes também, eu acho que nunca vi tantos olhos claros, porque é ainda mais isolamento, não é? Do que em Trás-os-Montes. E agora, só para passar a palavra à Marta, só para dizer mais uma coisa, pegando no que o Lourenço disse, e que eu me esqueci, voltando à primeira pergunta da Marta sobre as personagens marcantes, ainda bem que falou na língua, porque eu esqueci-me de uma, ainda por cima que já tratei, que é Dom Dinis. Sim, sim. Eu gosto muito de Dom Dinis, apesar dele já vinham algumas coisas, como falou aí, da língua, mas ele de facto toma a decisão oficial de ser a língua vulgar, não é? Que era o português, o galaico-português, a substituir o latino nos documentos oficiais e as fronteiras definitivas, a sua capacidade diplomática absolutamente extraordinária, que ele andou ali com os vários reis da península, claro, o rei lavrador, que é tão... com todo o respeito pelos lavradores, mas eu acho que é redutor, não é? Eu acho isso, e custa-me dizer, mas ele é um rei tão grande que é pena falar-se só de a universidade, não é? A universidade, que é muito, os estudos gerais, é muito importante, enfim, é um grande rei, e só queria dar mais esta chega, porque eu tinha na ideia e depois resolvi dar uma resposta um bocadinho diferente e ir para aqueles que às vezes são malditos, tipo Dom João IV, etc., ou que ninguém se lembra, e depois esqueci-me deste rei que eu gosto tanto. Mas esse é um bom mote para a minha próxima pergunta. Qual é a personagem, a figura marcante da nossa história, na opinião da Isabel, que tem má fama e não devia ter? Bem, eu vou já dizer uma que tem má fama em 50% das pessoas, que é o Infante Dom Pedro. Eu acho que talvez seja aquela que mais me choca. Portanto, ele é filho de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, é um infante das 7 partidas, é um homem absolutamente notável e que foi atraiçoado de toda a forma pela sua própria família, foi regente do reino durante 9 anos, era um homem que pensava a justiça, a cultura, a língua, a educação. Ele fundou uma segunda universidade, claro que o sobrinho Dom Afonso V acabou logo com isso porque não interessava nada, queria andar nas guerras. Acabou com a Guerra Santa, é uma coisa muito curiosa, que as pessoas pensam, mas por inteligência, de facto, ele achou que a Guerra Santa não era o caminho, Ceuta só dava prejuízo, mas o seu irmão, eu inversamente posso dizer, a figura talvez mais maltratada para mim é o Infante Dom Pedro e a mais injustamente bem tratada é o Infante Dom Henrique, pronto, que é o seu irmão. Não sei se concorda, isto pode ser muito controverso, mas eu acho chocante porque quem abriu o caminho, quem disse acabaram-se as guerras, o Infante Dom Henrique era um fanático, absolutamente obcecado, e portanto toda aquela expansão atlântica, pela costa da África ainda, e também ilhas atlânticas, foi delineada e gizada pelo Infante Dom Pedro. Não era o Infante Dom Henrique que queria andar na guerra contra os de Granada e contra os de Gibraltar e contra Ceuta e Tanger, não é? Aquela loucura de Tanger, que as pessoas esquecem Tanger, mas
Eu acho que a desgraça de Tanger, quando ainda por cima o infante Dom Pedro explicou das formas mais racionais, insurgiu-se contra a família, aquilo foi o início do declínio daquela ínclita geração. Foi a loucura de Tanger, que não é como qualquer basta olharmos para o panorama atual e para a história, às vezes há personalidades que se conseguem impor pelo medo que causam nos outros ou pela capacidade de persuasão, que era uma das características do infante Dom Henrique, e que causam depois desgraças que depois dificilmente se consegue dar a volta. E portanto, infante Dom Henrique, pior, infante Dom Pedro, mais injustamente tratado. Sim, eu concordo. O infante Dom Henrique, de facto, era uma personalidade complexa e que foi mitificada, não é? Foi mitificada. É interessante porque também fazer a história destes mitos, como estes mitos, muitas vezes são personagens que se mantêm relativamente esquecidas ou ignoradas, depois voltam. O infante Dom Henrique, o culto do infante Dom Henrique, na época moderna, começa muito em 1894, ou seja, esse é um ponto de partida que é das comemorações do seu quinto centenário. Esta década de 90 do século XIX é muito interessante porque depois do ultimato há um grande trauma e há um grande reviver do fervor patriótico. Com vários centenários, é o centenário em 1898 da chegada à Índia e antes este 1894 do infante Dom Henrique. E claro que depois o infante Dom Henrique, no tempo do Estado Novo, na década de 30, foi glorificado como o grande obreiro da expansão portuguesa, o construtor de uma escola que nunca existiu, a escola de Sagres, que muitas pessoas continuam já a achar que sim, corriam pessoas ali sob a orientação do infante, com aquele chapéu burgonhês que estava ali a acompanhar a transmissão de saber. Isto não existiu. Ele nunca navegou, já agora também ele também nunca navegou pelas guerras ali no Mediterrâneo. Ele nunca entrou num único navio da expansão. E quando entrou era melhor que não tivesse entrado, porque, por exemplo, em Tanger ele foi o principal responsável pelo desastre de Tanger. Foi, claro. Pela sua obsessão, porque, tal como a Isabel disse, o infante Dom Henrique, sobretudo, todos estes assuntos da expansão para ele eram acessórios em relação à sua prioridade, que era de luta contra o chamado infiel, de cruzada no norte da África, era que verdadeiramente preocupava. Ele estava a meio caminho entre o homem medieval, entre o cavaleiro medieval e o homem moderno, mas ele sobretudo era um cavaleiro medieval e era um personagem muito complexo. Não percebemos bem, com grande necessidade de isolamento, com períodos de grande depressão, porque muitas vezes nós também, se pouco falamos até há pouco tempo, de saúde mental, então para personagens históricos era uma coisa que achamos que eles não tinham. Não tinham, pronto. Eles ou andavam à espadeirada, ou andavam a fazer não sei o quê, e não tinham problemas mentais. Claro que tinham problemas mentais, e o infante Dom Henrique devia ter bastantes. E o seu irmão Dom Duarte, a propósito disso, tinha grandes acessos de depressão. Era ele chamava melancolia. Exato. Mas na altura chamava-se melancolia, não se chamava depressão, mas ele era um melancólico. E portanto tinha, eu não sabia o que era, e o infante Dom Henrique tinha uma necessidade de grande isolamento. Mas indo aqui também ao personagem, talvez, o infante Dom Henrique claramente é um personagem que é muito, ao contrário do que se passa com Dom João II, que tendo lados solares e lados sombrios, foi uma personagem de facto com uma grande visão e com uma grande capacidade. Eu acho que não é muito comparável ao infante Dom Henrique. Poderíamos falar aqui... é neto do infante Dom Pedro, convém dizer. É neto do infante Dom Pedro, exatamente. Ele, grande influência, ele diz sempre, em todos os dias, o Dom João II, que grande rei, em todos os dias da minha vida, eu vivo e trabalho com a influência sempre do meu avô, que ele nunca conheceu, porque o infante Dom Pedro foi morto em Alfarrobeira, quando ele ainda nem sequer tinha nascido. Sim, ele nasceu em 1455. Portanto, Alfarrobeira é 49. Pois, não tinha, não. Mas há um personagem também, eu não diria o grande vilão da nossa história, mas há um personagem que eu acho que... Há uma personagem, estou-me sempre a corrigir porque eu digo, é um defeito, eu digo sempre um personagem, e é uma personagem. É uma personagem. Há uma personagem que eu acho que é muito ignorada, não é um vilão, mas é muito ignorada, que é o filho do grande Afonso Henriques, que é Dom Sancho I. Dom Sancho I é um rei completamente... Ninguém sabe nada sobre ele. Sabe-se o cognome, e os cognomes são simplificações. Era o povoador, pronto. Como Dom Dinis era o lavrador, isso é muito redutor.
E Dom Sancho I foi um rei que, por estar na sombra do pai, que foi o primeiro rei de Portugal, praticamente não se fala nele. Ele foi absolutamente essencial. Primeiro porque quando Dom Afonso Henriques parte a perna no chamado desastre de Badajoz, em 1169, ele ainda reina durante 16 anos, até 1185, mas fica incapacitado. Portugal era uma monarquia guerreira, na altura, um chefe político, era também um chefe militar, e sem essa capacidade era impossível de manter o reino íntegro e sólido. Sobretudo porque é outra ideia feita. Nós achamos que esta reconquista foi ir avançando e que não havia avanço e recuos. Mas havia avanço e recuos. E na fase final, nesta década de 70 e 80 do século XII, os almohadas que reunificaram a península, isso também é a história do poder muçulmano, é uma história muito complexa e nós, por simplificação, chamamos os mouros, a achar que durante 7 séculos foram os mouros. Pronto, não se passou por ali nada. Passaram-se muitas coisas, houve desintegrações do califado em reinos taifas, depois houve reunificações pelo poder almohada, que eram berberes, almorávida e almohada, que eram berberes do norte da África, e nesta altura o poder almohada estava às portas de Lisboa. E portanto quem olhasse, quem visse bem, não fosse como eu com 6 dioptrias e conseguisse perceber o que é que se passava, ver mosquitos na outra banda, para além de ver os mosquitos, via também o poder almohada com capacidade para ameaçar Lisboa. E se nós vivêssemos em 1183, 84, provavelmente pessoas com ceticismo, com um otimismo moderado ou com alguma dose de ceticismo, que é o meu caso, diríamos que muito provavelmente Portugal não iria resistir 5 anos. E Dom Sancho I foi crucial. Ele reina, só agora para terminar, só para vos deixar também aqui esta ideia do importante que foi este rei. Ele reina até 1211 e os reinos cristãos peninsulares só conseguem inverter as linhas de poder, portanto, o poder almohada só é invertido pelos reinos peninsulares cristãos em 1212 na Batalha de Navas de Tolosa. Portanto, todo o reinado de Dom Sancho I passa-se com uma pressão almohada intensíssima. Chegaram à linha do Tejo, junto a Santarém, estavam aqui junto a Lisboa e com grande probabilidade haveria capacidade para romperem as linhas e para voltarem a tomar Santarém em Lisboa. Ou seja, não era líquido durante toda a vida de Dom Sancho I que fosse possível que Portugal sobrevivesse. E ele conseguiu. Ele nesta fase final do reinado de Dom Afonso Henriques, 16 anos no tempo medieval é muito tempo, era ele o líder militar. Ele, por exemplo, num dos fossados, os fossados eram expedições militares que entravam em território muçulmano, faziam pilhagens, eram pequenos grupos de cavaleiros muito ágeis que faziam pilhagens e voltavam. Aquela ideia, por exemplo, da Batalha de Ourique, que foi uma batalha contra 5 reis mouros, milhares de cavaleiros para um lado, não existia. Era um grupo de 200 cavaleiros, 300 cavaleiros no máximo, que entravam em território muçulmano. Os territórios, na altura, quer dizer, era difícil saber para onde é que eles andavam, porque eles eram muito móveis e muito ágeis, pilhavam e voltavam. E ele faz um fossado que chega quase às portas de Sevilha. Portanto, a forma como ele entrou em território muçulmano, conquista Silves também, a primeira conquista de Silves. Portanto, é um rei, eu não diria que é vilão, mas é um rei absolutamente ignorado. E reinou no período em que Portugal esteve mais ameaçado de sobrevivência. Muito obrigada, eu não fazia nenhuma ideia, quer dizer, sabia que era povoador e que é importante o povoador para consolidar, não é? Porque senão não há conquista possível. Mas acho um bom livro para pensar, porque nós não conhecemos nada e acho que podemos aprender aqui uma coisa só para terminar. Às vezes os reis que estão, ou reis, ou seja, o que for, que estão ensanduichados, digamos assim, acontece muito isso entre um grande antes e um grande depois. E, por exemplo, Dom Afonso IV é um rei de quem eu gosto, e que, infelizmente, por causa da história de Inês de Castro, que é muito mal visto e não há nenhum direito, porque lá está, também podemos ir ver a sua parte psicológica, há ali muito que se lhe diga, e está entre o Dom Dinis e depois o seu filho Dom Pedro I, e ele merecia, e tem um reinado muito longo. Pronto, era só isto que eu queria dizer, mas acho que é uma coisa muito interessante de descobrir esse rei, o Dom Sancho I.
Só aqui olhar para o tempo. Acho que ainda temos sempre uma última questão, apesar de ter que vos pedir que sejam breves, temos 4 minutinhos. Que características positivas e negativas vocês veem nestas grandes personagens da nossa história que persistem até hoje? Isabel, Que características já falou de algumas, não é? Já falou Sim. que nós continuamos a ser um povo muito melancólico, mas ao mesmo tempo muito resiliente. Continuamos a ser aquelas pessoas que fazem tudo no fim da linha, não é? Eu acho que há uma coisa que persiste, Marta, que é o seguinte: é a necessidade da figura providencial. Que eu acho que isso é uma coisa muito portuguesa, precisamente por serem pobres e se sentirem fracos, precisam dessa figura, desse Dom Sebastião que vem e põe tudo na ordem, e isso é comum, é muito constante ao longo da história de Portugal. E eu acho, para ser, tenho os 2 minutos que tenho direito, acho que isso se mantém ainda hoje. Sim, é interessante que quando a Isabel estava a falar na figura providencial, é verdade, e nós conseguimos identificar uma série, ainda hoje em dia, no espaço público, e não entrando em política, esta tentação por figuras providenciais. Mas isso era algo, por exemplo, se nós pensarmos no tempo da Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc foi uma figura providencial que empolgou os franceses para derrotarem os ingleses. O que eu acho que nós ficamos, e isso também seria interessante perceber e analisar até com psicologia coletiva, não é? Em termos sociológicos, psicológicos, é que nós ficamos com esses resquícios e continuamos a ter esta esperança em figuras providenciais. Porque enquanto outros povos, outros Estados, tiveram a necessidade dessas figuras providenciais, mas isso foi algo que ficou na Idade Média e na Idade Moderna. Portanto, no tempo contemporâneo, a maioria das pessoas não está à espera de figuras providenciais. Nós continuamos. No século XX tivemos várias, desde um Sidónio Pais, um Salazar, foram sempre figuras vistas como providenciais, e nós hoje pensamos como é que naquela altura aquelas figuras apareceram e empolgaram por esta nossa apetência também, desde Dom Sebastião, por figuras providenciais que procuram resolver aquilo que temos que resolver como coletivamente e com lideranças objetivas, mas que não entram em providencialismos, porque isso entra numa parte. A emoção é muito boa e muito importante, mas nas nossas relações pessoais e fora do que é política. Na política tem que haver sentimentos, mas tem que haver sobretudo objetividade. Pode haver, e depois isto entra noutro tipo de conjugações, pode haver objetividade com sentimentos, mas a emotividade transforma esses sentimentos em algo que pode tornar-se irracional, e isso é altamente prejudicial quando se fala no espaço público. No espaço privado é óbvio que nós devemos ter emoções com as pessoas com quem nos relacionamos, nossos amigos, família e tudo isso. E muitas vezes também tem que ser temperada, mesmo também, privado. sim, também tem que ser bem temperada. Exatamente, como tudo no equilíbrio está a virtude, não é? Mas pronto, acho que sim, não é? Se não ficou respondido. Vamos então fechar. Muito obrigada a todos que estiveram desse lado a ouvir-nos. Espero que a conversa tenha sido tão interessante para vocês como foi certamente para mim. Para fechar, dizer que a Isabel Machado vai estar agora a autografar livros no stand da presença. Pelo Lourenço vão ter que esperar por 2026, mas sabe que ele estará cá na Feira de Livro de 2026, é isso que quero dizer. Mas de qualquer forma, só para dizer isto, o Lourenço também estará lá uns minutinhos, certamente, se alguém o quiser cumprimentar. Muito obrigada.